Ouvintes amados, vamos para a segunda parte do especial celebrando Marcelino Freire. Se você quiser saber mais sobre o especial e ouvir a primeira parte, volte e ouça o episódio da semana passada, que está muito legal. Eu, André Del Fuego, Jana Cassiolari, Adriane Mitz e João Nunes Júnior cuidamos da apresentação do papo e, neste episódio, participaram com leituras, depoimentos, os escritores e as escritoras Adilson Miguel, Marçal Aquino, Paulo Lins, Paula Nakaona, Ivana Arruda e o Marquinhos, da Ria Livraria. É isso, vamos ao papo. O Sem Menores Contos, ele era vendido no balcão da livraria e vendia feito um pãozinho quente, né? Era uma a coleção coisa... 5 Minutinhos também, que era Lembra a coleção 5 Minutinhos? maravilhosa. E o elenco, que você conseguia juntar também pessoas incríveis. Milô Fernandes, Manuel de Barros, João Gilberto Nó, nosso saudoso, a Lígia Fagundes Telles, Adriana Falcão. Coleção 5 Minutinhos era assim, várias encadenações pequenininhas enroladas num elástico e cada caderninho desse, com esses grandes autores que o Marcelino está dizendo, tinha mais ou menos a leitura de 1 minuto. A coleção 5 Minutinhos eram 5 minutos de leitura. Exatamente, era exatamente isso. Legal. Agora há pouco está sendo feito um documentário dos 30 anos do Metrópolis, programa Metrópolis. É 30 ou 35 anos do Metrópolis. Aí eles me procuraram para participar, dar um depoimento. Eles têm imagens minhas entregando 5 minutinhos. Gratuita, né? Eles têm imagens minhas com Sem Menores, imagens minhas lendo os primeiros textos do Angu. E esses 5 minutinhos era porque as pessoas diziam assim, eu não leio porque eu não tenho tempo. Eu digo, olha as coisas que eu inventava. Maravilha. Aí eu digo, então as pessoas vão ler nas filas de ônibus, vão ler no cabeleireiro, vão ler no dentista. Convidei autores, João Gilberto Nó, Manuel de Barros, todos para fazerem livros que eu chamava de 30 segundos. Era um livro pequenininho, 30 segundos. 30 segundos de João Gilberto Nó. 10 livros de 30 segundos, coleção 5 minutinhos. Você lê em 5 minutinhos. Inéditos. E era distribuído gratuitamente. Eu lembro da Adriane me ajudando a empacotar, me ajudando... Lembra de saiu uma matéria na Folha com destaque absurdo e as pessoas... Saiu o endereço do meu e-mail, então as pessoas mandavam pedindo. Como era gratuito, eu fui envelopando e mandando para as pessoas. Mas mandei para o Brasil todo. 5 minutinhos para o correio. Foi a vanguarda da literatura de internet. E que vem um pouco também quando eu fiz os 100 menores contos brasileiros do século, que as pessoas depois, quando veio o Twitter e essas narrativas curtas, disseram, você tem que entrar no Twitter, porque as pessoas agora estão escrevendo curtinho, você fez os 100 menores. 100 menores é de 2004. Era exatamente contos de até 50 letras, sem contar o título. Então, assim, convidar André Del Fuego, Adriane Mirtes, o Raimundo Carreiro, Lígia Fagundes Telles, Milô Fernandes, muita gente participou, eram 100 escritores brasileiros, já de alguma forma conversando com essa história da narrativa curta ou da narrativa que depois, 144 caracteres no Twitter, mas tinha uma coisa, não sei o que danado que era, e eu lembro que foi por causa dos 100 melhores contos brasileiros do século, que eu resolvi fazer os 100 menores contos brasileiros do século, mas era porque era uma fase nossa de começo de primeiros livros, mas tinha uma fase também meio do Teatro de Santa Isabel, um menino que quer produzir uma peça, quer fazer as coisas, que quer, sabe? Essas antologias, elas são muito autorais. Não é só uma ideia que cruza ali, uma antologia temática. Vamos fazer uma antologia sobre rock e convidar autores. Ela tem uma autoria. Tem uma coisa conceitual mesmo. É autoral mesmo, assim. É uma literatura feita até na convocação desses personagens que vão escrever, sabe? Agora veio uma coisa que vocês falando aqui, passando pelo meu juízo, cada coisa. Vou muito rapidamente contar essa história. Eu tinha deixado a agência de propaganda, olha só, a agência de propaganda que ajudou a fazer a PSSP, eu tinha deixado a agência, fiz igualmente um acordo com a agência,
para passar um tempo sabático, 1 ano, 2 anos, atendendo a uns convites que eu já comecei a receber de palestras, de viagem. Eu viajei para Bogotá, eu viajei para Assunção, viajei para Rio Branco, viajei para vários lugares que eu não conseguia viajar porque eu estava preso na agência. E nessas minhas andanças, eu fui a Campo Grande, aí eu conheci Manuel de Barros, fui ao Rio de Janeiro, Miguel Fernandes, enfim. Teve um movimento ali desse ano sabático que possibilitou, quando eu não tinha mais um ano sabático e tive que voltar a trabalhar como revisor em agência, porque o dinheiro acabou do acordo. Quando eu sentei de volta numa agência de propaganda para revisar de novo, vocês não imaginam o que foi. Porque eu tinha viajado, aí eu sentei na mesa, veio um anúncio de motocicleta para eu revisar, e aquilo foi para mim uma destruição, né, do sonho ou daquilo que eu estava, né? Eu digo, estão aqui me oferecendo um uísque, 18 anos. Muito obrigado, Gerson. Graças a Jesus misericordioso. Salve, salve, Xangô, Xalomé. Aí, eu disse, a coleção 5 minutinhos. A coleção Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século. Tinha um computador na minha mesa. Aí eu, sabe para quem eu primeiro escrevi? Moacir Sclia. Sclia, tudo bem. Estou com uma ideia de fazer uma antologia de 100 menores contos, reunir contos de até 50 letras, sem contar o título. Já tem um editor, Ateliê Editorial. Não tinha. Ateliê publicou meus livros, mas não tinha falado nada para eles. Mas eu tinha certeza que se eu juntasse todo mundo, o Plínio Martins Filho, maravilhoso, querido parceiro, iria fazer. Aí, quando foi ali por 1h, isso foi das 10 da manhã, 1h, eu já tinha 20 pessoas confirmadas, de Milo Fernandes, a João Gilberto Noll. Aquilo era aí um anúncio de motocicleta, não era absolutamente nada diante diante da possibilidade de ter um som. Adiós. Aí fiz a antologia, em 3 meses estava impressa, a gente fez aquele lançamento lindo ali no espaço Unibanco de Cinema, onde tem a livraria ali na Augusta. Foi um sucesso e repercutiu em tudo que é jornal, TV, e modificou, de alguma forma, entrou no ensino do microformato na gramática brasileira, porque a toda hora... É histórico nesse sentido, é uma antologia que consolida um pouco esse lugar, né? Porque ele é muito pouco consolidado, né? Esse lugar do miniconto, né? Como definição, como estética. E outra também, não colocar, volta a dizer não na boca dos outros, porque disseram o Dalto Trevisan não faz, não responde a ninguém. Eu digo, mas não perguntei para ele. E não só isso, né? O Ítalo Morricone, que foi quem organizou os 100 melhores contos brasileiros do século, de onde você tirou essa ideia, escreve também o prefácio em 50 letras. Exatamente. Então é uma conversa, não é nenhuma negação, não é isso. Mesmo. É uma conversa literária. Isso. É uma conversa literária. O Ítalo Morricone, que tinha organizado a antologia, eu digo, eu vou convidá-lo para fazer o prefácio. Ele veio morrendo de rir, adorando a proposta. E o Dalto Trevisan era uma história. O Dalto Trevisan, ninguém conversava com ele. Eu digo, mas como é que eu vou falar de microconto sem ter um microconto do Dalto Trevisan? Claro. Aí eu escrevi para ele, só que a gente já tinha lançamento marcado. Eu coloquei, a diagramação era feita na agência, eu coloquei um outro nome, porque como era por ordem alfabética, o nome do autor... era por ordem alfabética, se ele não mandasse, tirasse o nome dele, tinha que rediagramar tudo, né? Aí eu inventei um nome parecido com a mesma terminação do Dalto Trevisan. Se ele não enviasse, eu inventava um autor e colocava lá, porque não tinha mais tempo. Mas eu estava confiante que ele mandava. E ele mandou. Genial. O microconto dele é assim. É um diálogo. Lá no caixão, sim, paizinho, não deixe essa aí me beijar. Mandou. Então, assim, olha só, é questão de fé.
E agradecendo sempre a Jesus. Não, Jesus misericórdia, a minha mãe, Jesus. Gente, é fé, porque é tudo muito mole. Você é fé, e você tem toda a razão. Tem um mini conto que eu não me esqueço, que para mim é uma coisa, uma síntese do livro inteiro, que é o da Cíntia Moscovitch, que ela escreveu Uma Vida Inteira pela Frente e o Tiro Veio por Trás. Isso até hoje. Isso é perfeito. Nossa, demais. Não há nada mais perfeito do que isso. Como um mini Até conto, não tem. hoje. Até hoje. O Milor Fernandes. Não, mas o Milor fez o mini conto mais ao teu estilo Marcelino Freire de insistência, né? É porque o Milor era uma coisa. Milor, gente, a gente tem quanto tempo de programa? Tem que ter uma vida A noite inteira. é sua. São duas partes, é um Depois a especial. gente dá um jeito. Não se É um preocupe. especial. Depois tem o poder da edição. É um dossiê. Esperado ali. É um dossiê. É um dossiê. Amado, tenha fé. Adorei. Tenha fé, vá com fé. O Milor é uma coisa muito maluca, porque assim, eu escrevia aí amado Sidney Rocha, amado Mário Hélio, lá de Pernambuco. Conheci o Mário Hélio por causa do Sidney Rocha. O Mário Hélio foi editor da revista Continente. E ele me convidou para escrever na revista Continente. Eu disse, eu vou fazer uns perfis, onde eu fiz um perfil do Manuel de Barros e fiz um perfil, olha só que maluquice, eu fiz um perfil de jovens escritores que estavam começando a escrever em Porto Alegre. Era Daniel Galera, Daniel Pelizari, Cíntia Moscovitch. Mas que momento maravilhoso, Muito Marcelino. louco, né? É. E aí eu disse, eu quero fazer uma entrevista com o Milor Fernandes, mas ele não dá entrevista para ninguém. A mesma coisa que eu vou dizer que ele não vai dar entrevista, eu não perguntei para ele. Tinha a nossa amiga, aquela jornalista do Rio de Janeiro, Cecília... Janete. Não, a outra, Cecília do Jornal do Brasil, era editora do Jornal do Brasil. Daqui a pouco eu, amada, desculpa, é que faz tempo. Vou lembrar o nome, a Cecília, maravilhosa. Espera aí que eu lembro. Ele está tomando uma cerveja nesse momento. Ela me deu o telefone do Milor Fernandes, disse assim, olha, você vai ligar para ele, mas ele não vai te atender. Ele está do lado do telefone. Ele está do lado do telefone. Ele vai ouvir o seu recado. Se ele gostar do recado, ele vai pegar o telefone, porque lá ele fica o dia inteiro lá, é o estúdio dele. Aí eu liguei. Milor, aqui é Marcelino Freire, tudo bem? É que é o seguinte, eu sou um escritor, eu estou querendo fazer um perfil seu na revista Continente, é uma revista lá de Pernambuco, e nada dele levantar o microfone. Aí ela tinha falado uma coisa maravilhosa, quando a gente liga para ele, quando a gente ligava para ele, quando eu liguei para ele, tinha o seguinte recado, ou fale ou fax. Genial. Ou fale ou fax. Ou fale ou fax. Falei, nada de levantar a porra do microfone. O telefone do gancho. Aí eu desliguei. Derrotado? Não. Eu digo, eu vou ligar de novo. Mas eu vou ligar de novo para dizer o quê? Eu não disse meu telefone. Eu vou dizer que eu esqueci de dizer, porque de fato eu não disse meu telefone. Aí eu liguei de novo, ou fale ou fax, eu digo, Milor, aqui é Marcelino, é o seguinte, eu esqueci de deixar meu telefone, né, porque eu não sei se você... Então, meu telefone é 11, ele falou, alô. Ganhou. Outra história. Gosto muito de Pernambuco, sou muito amigo lá do Ariano Suassuna, lá, que não é pernambucano, é paraibano. Ele falava bem rápido assim, ele disse, então é o seguinte, venha amanhã aqui no meu estúdio, na minha casa, amanhã. Eu digo, ótimo, a que horas? 8 horas da noite. Digo, perfeito, 8 horas da noite, aqui está o endereço, então você vem, né? 8 horas da noite tá bom, eu digo, 8 horas da noite, liguei o telefone. Veja bem, eu morava em São Paulo, eu estava trabalhando, era um dia de semana, não era uma quinta-feira no outro dia. Agora, veja bem, o meu problema, amados ouvintes e amadas ouvintes, isso aqui é um podcast motivacional. Veja bem, eu liguei para ele para entrevistá-lo. Ele não dá entrevista para absolutamente ninguém. Eu ia dizer para ele o meu problema. Qual era o meu problema? Eu não podia ir porque eu estava trabalhando e porque eu tinha que pegar uma ponte aérea. Isso é um problema meu, não é do Milor.
Então, eu que resolvo o meu problema. Então, estou lá, desliguei e disse, alguém vai ter que me substituir nessa agência amanhã. E era uma época que a agência comprava, como é que chama? Passagem aérea, porque tem muita coisa de tal, tinha um departamento que fazia isso, liguei para o departamento, como que eu pago em suaves e humilhantes prestações? Comprou-se a passagem, alguém me substituiu, eu fui para a entrevista do Milor. E não contei nada, absolutamente em nenhum momento para ele, nada disso, porque isso não é um problema dele, é um problema meu. E que eu resolvo o meu problema. Eu não estava querendo fazer uma entrevista com ele, fiz uma entrevista com ele. Daí surgiu uma amizade, uma parceria que virou telefonema e a participação dele nos 100 Menores Contos Brasileiros do Século. O que eu estou dizendo, motivacional, Coach literário. Coach literário. é que, porra, não, é vontade de fazer as coisas. Eu acredito, volto a dizer, que um bailarino, um ator, um jogador, um marceneiro, quem quiser escolher o ofício que quiser escolher, que seja, que venha com a vontade que qualquer ofício exige, para as adversidades, para as vontades, para o que se quer, para as escolhas que se tem que fazer. Isso. Muito obrigado. Reze muito. A primeira vez que eu conversei com o Marcelino foi em 2003, no lançamento do livro Balé Ralé. Eu lembro bem dele explicando para mim, para o meu companheiro, né, a gente dando muita risada, que as múmias que apareciam na capa do livro, elas seriam de 2 homens abraçados, e que seriam consideradas o casal gay mais antigo da Holanda. O que eu não sabia é que ele estava começando uma amizade que já dura 20 anos. Eu teria muita coisa para falar sobre o Marcelino, muita história para contar, mas acho que uma qualidade que eu quero destacar é a sua imensa generosidade. No meu trabalho como editor, eu tive a oportunidade de contar com a participação do Marcelino em algumas antologias de contos que eu organizei. Ele, sempre muito generoso, aceitou todos os convites que eu fiz e sempre me ofereceu contos inéditos, que só depois iriam aparecer nos seus livros. E nesse processo eu percebi outra coisa interessante do Marcelino. Normalmente, né, na maioria dos casos, os textos que a gente recebe para editar sempre precisam passar por algum tipo de revisão, receber alguma correçãozinha, pequenos ajustes ou coisas do gênero. No caso dos contos do Marcelino, me chamou muito a atenção que os textos chegavam perfeitamente resolvidos, bem burilados, né? Não havia necessidade de nem o retoque, nem uma correção, estava fechadinho. Aí depois eu me dei conta que isso já indica uma característica que é essencial na obra do Marcelino, que é o apuro da linguagem, o apuro do texto, né? Quando eu leio as narrativas dele, que sempre são muito intensas, muito urgentes, né? Esse cuidado com a linguagem é das coisas que mais me impressiona, lógico, além da sensibilidade que ele sempre demonstra e da temática dura que ele costuma abordar, né? Em suma, parabéns, Marcelino. Grande amigo, grande escritor. Eita, essa foi uma surpresa, né? Vocês pegaram ali o Adilson Miguel, é? Adilson Miguel. O Adilson, que é um grande editor. Grande editor. Um grande editor, ele fez antologias incríveis, inclusive foi quem cutucou o João Gilberto Nol para fazer 2 livros infanto-juvenis, né? No estilo dele, fizesse o que ele quisesse fazer. E quando o Adilson me convidou para umas antologias tão lindas, eu fico muito feliz que ele tenha dado esse depoimento, né? Porque também as antologias eram muito boas e provocativas na própria temática, e eu já ficava doido para escrever. E já entregava de alguma forma esse texto para ele. Não lembro que tinha conhecido o Adilson na época do Balé Ralé e da história dessas múmias na capa. Ele agora contou para mim, eu fiquei muito feliz de saber que de alguma forma o Balé Ralé nos uniu. Sem contar Ivan Marques, amado e querido, que companheiro de Adilson, que também é um querido amigo e parceiro, de muita cerveja também, de muita militância. A gente sabe da nossa luta, Adilson Miguel, na militância, na tomada de atitude. Beijo imenso para você. E a gente está falando bastante do
dos 10 anos do Nossos Ossos, mas o Balé Ralé está fazendo 20 anos neste 2023. Ele é de 2003. O Balé Ralé. Olha só, eu vou te contar uma coisa para vocês. Eu escrevi o meu primeiro livro para uma editora, que foi o Angu de Sangue. Ele traz muito São Paulo, esse meu choque com a cidade de São Paulo, minha vinda para a cidade de São Paulo, tudo que eu passei por aqui, tudo que enfrentei por aqui. Tem o que o João Alexandre Barbosa fala no prefácio, um choque do Angu, que é o Angu da tradição, com a cidade, vira um Angu de sangue, né? É uma espécie de choque com a cidade para um sertanejo, para um nordestino que nunca saiu ali do Nordeste, né, para vir morar numa cidade dessa. Só que no Angu de Sangue não tem a temática que me é muito cara e muito valiosa, que é a temática LGBTQIAPN+. Não tem. Então, eu acho que era um livro que foi possível ser feito porque eu estava em São Paulo e esse livro, de alguma forma se autoafirmou. Foi bom para dizer, né? E tanto é que o Angu de Sangue é um livro que, de alguma forma, me colocou na cena literária por uma prosódia, uma oralidade, um jeito, o que quer que seja. Mas a temática LGBTQIAPN+, não estava. Vou fazer um livro só com isso. O meu próximo livro era costurado por contos que traziam essa temática, a temática do preconceito, a temática da homofobia, né? Contra a homofobia, contra o preconceito. E aí começa exatamente de cara no conto Homo erectus, não é? O Homo erectus, que é um conto que já se afirma imediatamente no primeiro momento a que veio, né? E que é uma questão muito maluca, aquilo que eu falei de o tempo não parar e das coisas ficarem estacionadas, né? Vocês observem uma perseguição permanente contra a comunidade LGBTQIAPN+. O permanente, vocês viram agora, recente, no Dia Internacional das Mulheres. Eu não vou nem citar aqui, porque eu não gosto nem de falar o nome de um nojento aqui. Então, o que é isso? E o desgoverno que aí estava também é uma perseguição recorrente para matar mesmo. O Balé Ralé tem na capa duas múmias, né? Múmias, ou seja, são dois corpos fúnebres, que não é uma ilustração, é uma foto de duas múmias que foram encontradas abraçadas em um pântano na Holanda. Quando foram limpar este pântano no começo, lá nos 1900 e carambolinha, essas múmias surgiram abraçadas deste pântano. E lá, neste pântano, eles matavam, há muitos anos, matavam as pessoas que eles consideravam párias da sociedade, que precisavam limar, matar, esconder, os homossexuais incluídos. Aí, quando as múmias foram resgatadas de lá, foram fazer uma limpeza, aquelas múmias abraçadas, viraram imediatamente um ícone do casal gay mais antigo da Holanda, que é esse casal que aí está, né? Aí isso não é uma ilustração, né? Estou mostrando aqui, vocês vão procurar podcast. E aí tinha a ver com Homo erectus, e tinha a ver com Balé Ralé, que era uma balé, então eles estão quase em posição de balé, e tinha a ver com a ralé, e tinha a ver com todas essas questões que eu queria falar de preconceito. Daí, por isso que veio isso, muito mais fortemente, porque era importante que eu colocasse isso de cara nos meus livros, e que isso aí veio permanentemente sendo colocado, e vem sendo colocado nos demais livros, né? É uma militância mesmo, é uma atitude política, que estava me fazendo falta colocar, né? Tinha uma atitude, talvez, de um Angu de Sangue de sobrevivência, e tinha no Balé Ralé de resistência e de sobrevivência também. E até hoje é isso, com Nossos Ossos e com todos os outros livros e com qualquer postura que eu tenha a fazer.
como pessoa, como cidadão, né? O Marcelino Freire é uma dessas personalidades aglutinadoras, né? Que sentem prazer e satisfação em juntar gente que pensa parecido, gente disposta a fazer coisas diferentes, né? Não é à toa esse traço dele de ser um grande agitador cultural, criador incansável de novidades, principalmente na área literária, né? A balada literária talvez seja a criação dele mais esfuziante, digamos assim, né? E tem lá sua importância e já faz parte do calendário cultural. Eu não diria nem da cidade, mas do país, porque afinal ele traz sempre gente de fora. Há um lado nessa personalidade do Marcelino que, de certa maneira, eu acho que atrapalha um pouco a recepção do que ele escreve. Às vezes a gente fica tão interessado nessa personalidade esfuziante que a gente esquece um pouquinho do que ele escreve, ou, pelo menos, o que ele escreve não é levado no mesmo patamar das iniciativas dele, o que eu acho uma bobagem, porque o Marcelino é um escritor muito interessante. A única coisa que eu acho assim, ele é imbatível lendo, é uma coisa maluca. Já falei para ele mais uma vez: Marcelino, você não deveria nem lançar livros, você deveria lançar logo CDs, naquele tempo que tinha CD. Um beijo, querido. Marçal Aquino, eu falo do Marçal, eu vejo muita dignidade, sabe? Eu vejo uma pessoa que abriu trilhas aí pra gente que veio chegando, né? Não que você seja muito mais velho que a gente, não, viu, Marçal? Mas é porque, de fato, você, Fernando Bonassi, e uma geração que vem trazendo ali, sabe? E você sempre foi muito atento, muito generoso com as pessoas que estavam chegando, acompanhando esse movimento, fazendo parte desse movimento, né? Então, tenho muita saudade do Marçal, faz muito tempo que eu não o vejo, e agradeço muito as palavras dele. Acho, Marçal, que é uma coisa que eu não me contenho, eu tenho que fazer essa movimentação, um pouco que eu já respondi para Del Fuego, uma movimentação que me parece necessária, me parece extensão do meu corpo, da minha... Sabe? Tem um momento que eu digo, porra, o que eu estou fazendo? Eu me sinto um bundão, sabe? Uma pessoa sentada. Eu digo, tem que fazer alguma coisa, aí vou fazer balada literária, aí vou fazer editora, aí vou fazer não sei o que, vou fazer aquilo. É um movimento que eu sei, sim, eu entendo o que você está falando, que isso nos toma tempo, não há dúvida. Tem uma hora que o juízo da gente fica muito mobilizado, né, por muitas coisas, mas eu acho que faz, enfim. Eu me sinto, olha que coisa mais louca, eu me sinto mais político quando eu faço uma balada literária do que quando escrevo, né? Mais político nesse sentido de uma mudança ou de algo que possa modificar realidades outras, autorias outras. Me sinto mais político nesse sentido fazendo uma balada literária do que escrevendo. A balada literária, esses eventos, eles também são mais urgentes, né? Eles acontecem agora, concretamente, né? O livro, ele vai acontecendo, ele vai chegando, né? Concordo com você, falou tudo. É isso mesmo. Tem uma atitude que precisa ser agora, urgente. Agora. Tem um movimento que precisa da gente. Tem um parceiro e uma parceira que está precisando de uma atitude imediata, que está precisando de uma homenagem agora. Vida, né? Grupos grupos de poesia ou realidades outras que precisam se irmanar, e a gente precisa se irmanar com esses queridos parceiros e parceiras para fazer esse movimento agora, porque estamos precisando dele agora, né? Quando eu penso no Nelson Maca, na Bahia, que nos ajuda a fazer a balada literária na Bahia, o Elton Soares, lá em Teresina, no Piauí. No momento em que a gente se junta e diz, vamos aqui nos juntar e levar a balada para, né, Teresina e trazer as pessoas de Teresina para cá há um tempo já, faz bastante tempo. Uma crença de uma literatura que não fica em si mesmada, né? Em algum momento da nossa trajetória, Del Fuego sabe disso, em algum momento da trajetória minha, do Nelson de Oliveira, do Marçal, da Del Fuego, da Ivana Arruda Leite, da Adriene, em algum momento
se deixasse, quando eu digo se deixasse, não é que isso acontecesse por, como é que eu diria, por maldade, mas se deixasse, as nossas rodas de conversa ficavam eternamente no France Café, eternamente discutindo quem entrou no prêmio Jabuti, quem não foi para o oceano, quem está brigado com a Mercearia São Pedro, quem não sei quem. Não é que o que eu estou dizendo é que em algum momento, né, mesmo a PSSP, em algum momento dentro do meu casulo possível e de irmandades possíveis naquela hora, foi o que era possível fazer para poder que as nossas individualidades e vontades acontecessem, que você soubesse que você não estava sozinha, que eu não estava sozinha, que o Marçal estava nos apoiando, que Fernando Bonassi estava nos apoiando. E nessa outra trincheira lá atrás, no mesmo momento em que essa roda de discussão acontecia na Vila Madalena, na zona oeste da cidade de São Paulo, no mesmo momento em que a gente estava acompanhando o nascimento de uma revista cult, pelo Manuel da Costa Pinto, que até hoje está aí, que foi um grande pensador de toda uma geração de todos os escritores. Neste mesmo momento, quem estava fazendo uma revista na Caros Amigos é Ferrez. Na Caros Amigos, né? Então, caros amigos, o Ferrez estava fazendo esse movimento com suas irmandades e seus parceiros e parceiras, falando de pessoas como Sérgio Vaz, Sacolinha, Alessandro Buzo, que vieram também à cena literária por esse movimento fomentador. Aí tem um certo momento que o Ferrez vai para o lançamento da PSSP, porque conhecia o meu angu de sangue e gostava do meu livro e queria saber o que é que eu estava... Ele disse que foi a essa noite do lançamento da PSSP. Foi feita essa ponte, não é? Foi feito esse momento em que outros chamamentos vão sendo feitos e que outros chamamentos é preciso que você responda por uma literatura, quando eu digo que você esteja dentro de uma literatura em que todos são agentes transformadores e agitadores dos seus pedaços, dos seus cantos. Daí vem os saraus, daí vem toda uma movimentação que só fomentou ainda mais uma literatura contemporânea brasileira que a gente vê hoje aí, né? Tão diversa, tão múltipla. A gente está focando agora esse segundo momento nesse momento que você veio para São Paulo e tudo isso que você está falando. Como que você vê hoje, assim, em termos geográficos, a literatura? Porque hoje, com acesso à internet, a gente consegue ter um outro diálogo, né? Outro intercâmbio. Você acha que é necessário o ouvinte lá, por exemplo, esse podcast, a segunda cidade que mais ouve é Fortaleza. Você acha que tem essa necessidade ainda dos grandes centros, desses grandes movimentos geográficos para quem quer expandir a literatura, assim? Eu vou segurar a audiência de vocês aqui para a minha resposta, porque eu estou indo mijar de novo. Nosso intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos. Não, eu fico imaginando assim que a literatura hoje ela está muito plugada, né? Muito atenta, muito viva em outros espaços, sabe? Eu acho, por exemplo, que um Instagram fez muito bem a poesia. O Instagram, por exemplo. A poesia é um gênero que está sempre além. Você vê o tanto de gente que aparece postando isso, postando aquilo, a pessoa diz, mas é muito excesso. Mas tem excesso em todo canto, vai ter excesso no Instagram, vai ter excesso em qualquer lugar, vai ter excesso nas livrarias, vai ter excesso. Deixa as pessoas produzirem, deixa as pessoas escreverem o que quiserem escrever, fazer o que quiserem fazer. Né? Então, eu vejo com muito interesse, acho que sempre, por exemplo, a gente viu aqui um depoimento do Raimundo Carreiro. O Raimundo Carreiro nunca precisou sair do Recife para poder fazer a obra dele, né? Então, acho que mais ainda você não precisa
estar muito nos lugares para poder fazer o teu trabalho. Hoje em dia você tem outras maneiras de circular pela internet. Quantos grupos se formam, né, conversando uns com os outros, né? Instagram, podcast. Por exemplo, podcast, não é isso? É uma novidade também desses tempos aqui, as pessoas ouvirem falar de literatura, procurarem livro. Eu tenho um medo absurdo, infinito, de me encaretar. Um absurdo infinito de achar que a literatura que valia, a literatura... Deixa, minha gente, parece que quando você fala uma coisa dessa, você quer que as coisas não existam, né? Que as coisas não sejam e não venham e não aconteçam. Então, eu acho que tudo está valendo, faça o teu trabalho, segura um pouquinho a ansiedade, se aí eu posso dizer uma coisa, é uma ansiedade também muito dos nossos tempos, né? Uma ansiedade de que eu vejo isso porque eu coordeno a oficina de literatura, as pessoas chegam na oficina de literatura, já quer escrever, já quer publicar, e você pergunta, você está lendo, não está lendo nada, você está, não estou, aí prêmio, o que é que você acha para eu ganhar prêmio? Minha gente, pelo amor de Deus, faz primeiro o livro, escreve primeiro, né? Marcelino, sobre o agente literário? Agente literário é um inferno. Tem gente que diz assim, o que é que você acha de eu contratar um agente literário? Não escreveu o livro que tem que escrever, não escreveu, não sentou a bunda na cadeira, mas quer um agente literário para fazer o quê? Não. O que é que você acha de eu publicar um livro trilíngue? É assim, ó, eu faço português, espanhol e inglês, porque isso aí já tem um interesse para o mercado. Eu digo, você já falou para sua casa? Para sua família? Para o seu bairro? Já falou para o seu pai, para sua mãe? O que você vai falar para os Estados Unidos? O que me interessa? O que os Estados Unidos vai te autorizar em nada, se você não foi autorizado no seu bairro, na sua família, nas suas questões? Então tem uma coisa que a gente precisa, claro, é evidente, ficar conversando, tenha calma, vamos lá, vamos escrever. Assessor de imprensa é um inferno. Como é que eu faço para contratar um assessor de imprensa? Como assessor de imprensa? Se a imprensa está mal, que dirá o assessor? Uma vez você disse que o escritor precisava de um agente funerário. Eu dizendo as minhas coisas, Balu. Mas eu vejo uma coisa, um atropelo, uma ansiedade, calma, né? É uma ansiedade para publicar o livro, e depois publicar o livro, mas ninguém falou do meu livro. Aí publicar o meu livro, não ganhou o prêmio. Aí não falou, isso deve dar uma úlcera. Gente, faz o que você tiver que fazer. Eu fico lembrando de autores que passaram 70 anos, morreram, e só depois viram, não viram? Um livro, por exemplo, eu lembro sempre do caso do Herman Melville, né? Fez Moby Dick, fez Bartleby o Escrivão, não veio nada disso, nenhuma glória literária, foi fracasso absoluto. Só 70 anos depois que Moby Dick virou alguma coisa por causa do cinema. Então eu fico imaginando Kafka, minha gente, claro que você faça o que tiver que fazer, vá abraçando os seus parceiros e parceiras, acompanhando a literatura contemporânea do teu tempo, vai sabendo o que está sendo escrito pelos seus parceiros e parceiras latinos e latinas, vai se informar sobre os poetas que estão pelo Brasil. Tem outras facilidades de você chegar a esses poetas pelo Google, pelo Facebook, pelo Instagram, não é? Eu acho isso extraordinário, você ter uma cena literária. Mas tem gente que quer publicar, não quer escrever, quer escrever, não quer ler. Me parece assim que esse encontro com os outros é bacana pela troca, mas existe também pouca disponibilidade para troca na nossa contemporaneidade, e de uma maneira geral, não falo nem da literatura não, estou falando de escritor, não estou falando de maneira geral. As pessoas estão muito preocupadas em serem ouvidas, não em ouvir o outro. Né? É todo mundo querendo muito dizer de si e sem muito tempo para trocar, né? E a literatura, a meu ver, vive dessa troca, não é? Não dá para você ficar ali só gritando. Primeiramente encontre os teus parceiros e parceiras do crime, encontre a tua família literária, encontre as pessoas, né? E outra coisa, a literatura é muito diversa. Tem autor que acha que assim, mas agora o quê? Você quer que a gente chegue na livraria e só tem os teus livros, caralho? Só os teus livros?
sou autor de tanto. Que isso? Que isso? Que ótimo! A literatura tem que ser de todo ao mesmo tempo, todo mundo escrevendo, Instagram, caralho, que for. Mas tem muita gente escrevendo. Deixa que as pessoas se liberarem o seu jeito de escrever, o jeito de se comunicar. Agora, quer escolher o ofício da escrita? Vá estudar, vá ler, vá procurar seus parceiros e parceiras, vá saber quem é que se fudeu muito para fazer o que você quer fazer. Quem é que neste momento está escrevendo em Teresina, está escrevendo em Assunção, no Paraguai, está escrevendo em Moçambique, está escrevendo na Guiné-Bissau. Vá procurar seus parceiros e parceiras. O Google não dá isso, o Instagram, o Google não dá isso, localiza lá escritores em Assunção, grupos de poesia em Moçambique. Porra, procura as pessoas que estão escrevendo no teu próprio tempo, né? É um pouco isso. E é interessante que você já colocou isso 2 vezes, né, em livro, né, que são as suas impressões sobre esse fazer literário, né, sobre essa casa de máquinas, né, como em Bagageiro. Sim, Você sim. deixa pra gente esse registro que eu acho que ele vai permanecer por muitos e muitos anos, porque essa ideia de uma literatura elitista, ela é muito antiga e ela é futurista também. Eu não vejo isso mudando. Essa ideia de não querer ver o seu livro diluído no mar de outros, assim, sabe? Porque tem uma coisa muito antiga, né? Porque se clausurou a literatura nas academias, se clausurou a literatura nos eleitos e eleitas para aquilo, né? Se clausurou nas grandes editoras, nos prêmios literários. Aí vem uma literatura que já vem vindo há muito tempo, feita ali num esforço da porra, numa luta danada. Começa a dividir prêmio com as grandes editoras, aí as editoras dizem, não, mas é porque o quê? Eu não falei agora, não citei o exemplo agora do Roberto Piva? Eu não citei o exemplo agorinha do Roberto Piva na página principal da Folha de São Paulo? Eu lembro que quando o Roberto Piva estava passando o Pires para ele ter uma morte digna no hospital público aqui de São Paulo, o único que deu uma matéria foi o Estado de São Paulo, que deu uma matéria sobre a campanha que a gente está fazendo para angariar dinheiro para ele não ficar largado numa enfermaria de um hospital. Então, olho a matéria hoje e fico feliz que mais pessoas vão conhecer. Mas, em vida, Piva sofreu, ele agonizou, entende? Quem é que esteve do lado dele quando ele agonizou? Seus parceiros e parceiras, leitores e leitoras. Então é ótimo que você veja uma editora grande publicando, mas é importante que você saiba que esses autores fizeram o que tiveram que fazer contra tudo e contra todos, não deixaram de fazer. Ora, o que você imaginar de um Masao Ono, um japonês maluco, que publicou Roberto Piva? Quem publicou Roberto Piva foi o Masao Ono. Então, quando se fala de uma editora grande que está publicando um Roberto Piva, tem que reverenciar o Masao Ono. Tem que dizer que, primeiro, quem publicou o Roberto Piva, endividado para publicar Paranoia, e o da Hilst foi publicado por Masao Ono, um cara louco que disse, eu vou publicar este cara. No momento em que ninguém queria saber, eu quis saber e publicou. Aí o da Hilst tem cartas em que o da Hilst dizia, Masao, é muito engraçado, a gente dizia, Masao Ono deve esconder meu livro debaixo da cama dele, porque eu não encontro meu livro em lugar nenhum. Porque tem a questão da autora que quer ver o seu livro exposto, mas ele não tinha condições de fazer mais do que ele fazia na época em que fez. Então, o que eu estou dizendo assim, você tem que ter uma espécie de radar geral do que está acontecendo, para não ter equívocos exatamente, às vezes de ficar louvando, sim, ótimo, mas dentro desse campo aqui. Porque 10 anos atrás, mandaram algum dinheirinho para o Roberto Piva sair da enfermaria onde ele estava agonizando. Quem fez isso? Os parceiros e parceiras dele, que estavam sempre com ele ali. A questão dos cadernos negros na literatura brasileira não são 10 anos, 5 anos, são 50 anos. 50 anos para dizer que esses autores tinham literatura, 50 anos e continuam fazendo.
entende? Há 50 anos, então tem que entender um pouco isso, para não, sabe? Tem gente que já publicar o livro, que já quer estar. Gente, calma, lembra sempre, Roberto Pivo, uma dose como era aquela Euridice Fontela, uma dosezinha de quem morreu maluco, uma dosezinha de quem sofreu muito, para o que você está querendo fazer. Procure saber quem são seus parceiros e parceiras nesse exato instante, procure saber quem se fudeu muito para fazer o que você quer fazer, para não virar como é que chama? É uma palavrinha que eu ia dizer de não virar um inocente útil na porra do negócio, né? Espere aí, ótimo, publique, lindo. Mas o Roberto Piva, há 10 anos, se não fosse Cláudio Vieira, que morreu também, Ademir Assunção, Chico Sá, um monte de gente se juntou, que não tinha campanha de financiamento, ele não tinha nem enfermaria para ficar na vida dele, final da vida dele. O meu pai morreu. Foi o que o Michê veio me dizer. Eu estava de passagem, levando umas compras que eu comprei, vindo da farmácia, não sei, em direção ao Largo do Aroche. 5 facadas. Um corte foi bem na altura do peito. O garoto perdeu 3 dentes. Bateu com a cabeça de um banco de madeira. Tremelicou perto de onde vivem os ambulantes, ao lado do quiosque de cosmético, sabe? Não sabe? De fato, eu saí com o boy morto muitas vezes. Tomamos Prosecco, Caju Amigo, licor báquico. Eu trouxe o garoto certas madrugadas para o meu apartamento. Ele ficou admirado com os livros que eu guardo numa pilha. Amores de Lorca, Os Cantos de Carmina Burana, dramas de todo tipo, vários volumes sobre técnicas apuradas de representação. Quanto dá milhão, ave nossa. O Michel não parava de contar das facadas, estocadas, da gritaria, dos olhos revirados, a ambulância que nunca chegava, a noite sem fim e fria. Eu perguntei se a família dele foi avisada. Ele não tem família. E me diga, quem matou o coitado cá pra nós? Ele me disse, acho que mandaram matar. Chegamos a dividir um beliche numa pensão. Era um bom camarada. O corpo dele ainda está no ML. Sem parente, sem quem por ele reclame. A prefeitura mandará incinerar, ao que parece. Depois de alguns meses de espera, faz 15 dias, eu acho, do acontecido. Sou um homem antigo. E essas histórias que não sejam de amor manso me vergam e me assustam. No entanto, o exercício que fiz de concentração, o pensamento calmo, aprendido em toda uma vida devotada ao teatro, me afasta do horror. A realidade, pelo menos publicamente, não me fere, nem me abala. O Michê, depois de um relato de fato surpreendente, mudou o tom da fala. Me perguntou se eu não estava afim de sair com ele, fazer um programinha, matar as saudades. Uma horinha de amor, eu sou gostoso, igualzinho ao outro que se foi. Diz aí, meu amigo, sou ou não sou? Bati em seus ombros de pombo, baixei a cabeça. Outro dia, quem sabe, despistei. Ele me pediu 10 pau para comprar uma cervejinha, cigarro. Dei a ele o troco da farmácia e segui. O rastro da luz do poste batendo na calçada, desenhando para minha cabeça tonta e pesada o caminho de volta para casa. Parabéns, Marcelino Freire. Receba essa mensagem como um presente. Mas, na verdade, o melhor presente que você pode receber é você continuar sendo você mesmo, essa pessoa maravilhosa, gente boa, amiga, solidária,
eu acho que você continuar sendo a pessoa que você é o melhor presente que você pode receber. Um beijo, meu querido. Tudo de bom. Adorei a leitura do Paulo Lins. É uma leitura, tem uma coisa, né? Você sabe que ele ficou muito apaixonado por esse romance assim que ele saiu, e ele saiu disparando o romance ainda, porque eu convidei para escrever a orelha do livro. Ele disparou o romance, o original que eu tinha, porque ainda estava sendo diagramado. Aí ele mandou para uma amiga, não sei onde, em Paris. Aí ela já começou a traduzir, né, que é a Paula Nacaona. Só que eu ainda fiz umas modificações no texto, mas ele tinha enviado um pedido. Ele ficou louco por esse livro. E fez muito por esse livro, assim, no sentido da paixão. Ele foi contaminado a outras pessoas com essa paixão. E ele lendo, entendi agora, nunca tinha ouvido ele lendo, entendi perfeitamente que tem um jogo, tem uma coisa ali de um jeitinho que ele entendeu muito bem das entrelinhas disso que é noturno, disso que está na penumbra, que está no desejo, que está no esquivar-se, né? Ele fez isso incrível. Beijo, te amo, irmão. Nozo. Les ligaments. Au suivant, s'il vous plaît. Et le suivant, c'est moi. C'est comme ça que m'a appelé le caissier de la banque. Je suis là, j'arrive, je dis, et je m'avance, le pas ferme, portant en moi tout ce que l'art dramatique m'a transmis, cet air sérieux, mes yeux, toujours verts et profonds, mon âme qui ne laisse pas entrevoir qu'elle a pourri. Menina Paula Nacaona, eu não tô com roteiro, amigos ouvintes e amigas ouvintes deste país imenso, deste continente. Franceses, muito obrigado pela participação. Aquele cara, povo francês. Na defesa do Rabisco, nós temos mais de 60 seguidores na França. Não, mas eu quero agradecer. Eu quero agradecer, s'il vous plaît. Não, s'il vous plaît, não, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa para vocês. Quem me apresentou o meu livro para a Paula Nacaona, como eu falei, foi o Paulo Lins. A Paula Nacaona depois me convidou para o lançamento do livro lá, né? Que acabou virando Nozo, a mesma escrita em português, que é Nossos Ossos está dentro do Nossos, o Nozo também, que lá é Nós Os, né? Digamos, Nós Os é Nozo. Nossos Ossos, ficou o osso dentro do Nozo. Estou dizendo que é uma mulher incrível, uma batalhadora da literatura brasileira lá na França. E assim, aquela figura que te leva para os eventos, para as universidades, para os cantos lá, para toda a batalha dela de divulgação da literatura lá, carregando os livros, que ela leva aqueles livros todos, desce escadaria da universidade, sobe escadaria, vai lá, mostra os livros, desce, fecha os livros. Uma batalhadora impressionante, de muito tempo já. Publicou lá o Paulo Lins, publicou Massal, publicou Raimundo Carreiro, agora de Jamila Ribeiro e tantas outras autoras lá. Conceição Evaristo, ela é editora da Conceição. Quero dizer que é uma figura assim, necessária, incrível, apaixonada por literatura, e adorei também ela lendo, ela conversou comigo quando eu estava traduzindo, com a questão do ritmo, né, da oralidade. Beijo imenso, Paulo. Eu conheci o Marcelino em 29 de julho de 2001. Olha, muito tempo atrás. O mundo era outro, nós éramos outros. Mas nunca passou o encantamento que eu tive naquele primeiro encontro. Ele tinha acabado de lançar o livro Angu de Sangue. E foi um susto. Eu não estava acostumada a ler literatura brasileira contemporânea. Não lia, não sabia quem eram os autores. Eu era de outro mundo. Ainda não tinha entrado no universo
da literatura, embora já escrevesse. Mas, quando eu me deparei com aqueles contos do Angu de Sangue, eu passava mal. Eu lembro que eu passava mal, porque eu nunca tinha lido aquilo com aquela contundência, com aquela veemência, com aquele humor. E os contos do Marcelino, depois, não só com o Angu de Sangue, mas também com Balé Ralé e com Contos Negreiros, eles inauguraram uma linguagem, inauguraram um assunto. Por quê? Porque os excluídos, os pobres, os gays, os negros, as meninas de rua, as prostitutas, elas não faziam parte do universo literário. Fizeram lá nos anos 50, Os Miseráveis, mas sobre uma outra abordagem. No começo dos anos 2000, o assunto era outro. E o Marcelino vem do Recife com esse caudal pernambucano maravilhoso e lança na cara de todo mundo esses contos desses 3 primeiros livros que realmente inauguraram um assunto e uma linguagem na literatura brasileira. Depois dele, muitos imitadores, muitos, não é nem imitadores, né? Seguidores, como todo cara que inicia um estilo, claro que tem seguidores e deve ser orgulho para ele. Mas o que foi o susto do Marcelino contista adentrando corajosamente, desavergonhadamente na literatura brasileira contemporânea no início dos anos 2000, ninguém vai apagar, nem da minha memória, nem da memória de ninguém. Eu amo o Marcelino e amo o Marcelino contista. Eita, Ivana Arruda Leite, você me deixa desconcertado, mas assim, eu acho, na verdade, que quando eu chego com esse... Quando eu falei aqui sobre o Balé Ralé, né, sobre a temática LGBTQIAPN+, no segundo livro, em 2003, eu sentia que naquele momento do Balé Ralé tinha um corpo que se queria falar homossexual, daquelas questões que não estavam presentes no livro Angu de Sangue. Angu de Sangue foi esse livro de chegada em São Paulo, né? Agora, dentro do meio literário em que nós estávamos inseridos, era uma novidade para os próprios parceiros e parceiras, no sentido de que eu trazia essa oralidade, chegava lá a dizer na época que eu dava voz aos que não têm voz, que eu acho um horror isso. Tinha muita voz e escolhido muito na minha casa, nessa figura que vocês apresentaram lá na figura da minha mãe. Agora, é preciso lembrar, e já citei aqui nessa entrevista longa que estamos fazendo, um programa especial de 4 noites que vocês vão ficar nos ouvindo. Eu falei que no mesmo momento em que estava surgindo uma geração por lado de cá da Zona Leste, da Zona Oeste, por lado de cá da Zona Oeste, Vila Madalena, estava o Ferrez fazendo a sua revista no Caros Amigos, né? A gente estava muito mais ligado a um movimento que estava surgindo na revista Cult, com Manuel da Costa Pinto, que é um ensaísta e pensador desse momento, mas tinha uma mesma revista acontecendo no mesmo momento em que o Ferrez abraçava muitos dos nomes que aí estão, né? Você tem o Sérgio Vaz, você tem o Sacolinha, você tem a Elisandra Souza, todos e todas estavam nessa revista do Ferrez. Uma revista do Ferrez que tem história anterior a Cadernos Negros e tudo mais, não é? O que, na verdade, o que havia, e aí, quando o Ferrez, e volto a dizer, eu conheço o Ferrez, quando eu escrevo o Angu de Sangue, em que eu conheço o Ferrez, e que com o Ferrez vou conhecer uma outra geração de escritores e de escritoras, e que eu conhecer os saraus que estão acontecendo naquele mesmo momento, ali com o Binho, com o Sérgio Vaz e tantas outras pessoas fazendo saraus, eu me deparo com uma outra literatura que eu, de alguma forma,
queria conversar, ou seja, tinha uma vontade de conversar por uma questão de oralidade, por uma questão de reconhecimento, né? Nessas dores, reconhecimento, eu digo, na questão LGBTQIAPN+, em outras questões que foram. Então eu me deparo com uma cena literária que também estava no início, eu digo, de uma geração que estava surgindo, e isso foi muito valioso para que eu também estivesse em contato com isso, que me alimentou profundamente. É quando eu leio o Conto da Paz, é quando eu conheço a Naruna Costa, quando eu conheço toda uma geração que muito me interessou e me interessa profundamente. E eu cito sempre que quando eu lancei Contos Negreiros no ano 2005 e que ganhei o Jabuti com esse livro em 2006, na época em que eu ganhei o Jabuti, eu falei isso abertamente em entrevista, que era muito fácil dar para mim esse prêmio. Por que não deram para o Ferrez? Eu falei isso com essas palavras. Porque não era difícil dar para o Ferrez, era fácil dar para mim. Era fácil dar um Jabuti para mim. Eu vou dizer uma coisa que eu já disse já em entrevistas posteriores. Eu conheci Ana Maria Gonçalves na época que ela lançou Um Defeito de Cor, que é um livro, é um clássico instantâneo. Publicou pela mesma editora que eu, lançou Um Defeito de Cor. Um Defeito de Cor é de 2000 e ela lançou em 2006. Lançou em 2006 Um Defeito de Cor. O Contos Negreiros é de 2005. Eu lembro de uma frase que o Ferrez chegou para mim e disse assim: Marcelino, que maravilha que foi você que ganhou um danado Jabuti, porque a gente conhece, você está aqui com a gente, bebendo cerveja. Quando estavam falando do Contos Negreiros, vencedor do Prêmio Jabuti, porque o Jabuti ele é anunciado um ano depois, em 2006. Em 2006, o melhor livro de contos publicado no Brasil em 2006 foi o Contos Negreiros, em que eu digo que era mais fácil me premiar. E quando que vem um prêmio para o Ferrez? Disse isso abertamente. Na época de 2006, se falava do Contos Negreiros como um livro que ganhou o prêmio Jabuti de 2006. Por que não se falava de Um Defeito de Cor de Ana Maria Gonçalves? Esse livro estava sendo lançado. Ganhou o quê? O que é que o livro da Ana Maria Gonçalves ganhou em 2006? Só o Prêmio Casa das Américas fora do Brasil. Fora do Brasil. Não teve nenhuma menção. Nada para Um Defeito de Cor. O que eu estou dizendo é que, assim, se a gente não tem uma percepção das coisas que a gente mobiliza por trincheiras específicas e vontades específicas, a gente entra numa ilusão, não é? E quando eu digo, e com todo o amor da vida, ao depoimento da Ivana, que me reconheço numa coisa que a toca profundamente, porque era o acesso que a Ivana tinha, mas esses acessos outros já estavam muito... Já estavam lá. Mas imagine, já estavam desde sempre, já estavam aqui. E eu posso dizer uma coisa, eu tenho uma alegria imensa de, nesse instante, antes até dos Contos Negreiros, eu li originais de Contos Negreiros, de Da Paz, de coisas nos saraus, 2003, 2004. Já estava vendo uma coisa que era uma coisa que fervia, que tinha uma energia, uma coisa feita contra tudo e contra todos, e contra um sistema literário que depois teve que atravessar a ponte para ver o que estava acontecendo do lado de lá. Por isso que eu tenho maior carinho e respeito por todas essas pessoas extraordinárias, porque já estavam fazendo aquilo lá. O que talvez tenha havido comigo foi uma conversa que se mantém, é uma conversa que se mantém até hoje, é uma conversa que se mantém. Não era uma, isso me orgulho, que não era uma pessoa que estava a partir de um determinado boom, foi lá. Não tinha nada disso. Por que você falou que para você foi fácil ganhar? Hã? Por que você falou que para você foi fácil ganhar? Branco.
Mas, sem dúvida, oxe, mas é fácil. Vamos dar para ele. Publicado por uma grande editora, publiquei Não aconteceu nada quando eu publiquei. Aconteceu, estou dizendo assim, prêmio, você está me perguntando de prêmio. Isso. Quando eu publiquei pela Ateliê Editorial, né, Angu de Sangue, foi muito bem recebido pela imprensa e tudo mais. O João Alexandre Barbosa que assinou, mas quando a editora Record me procurou para saber quais os livros que eu tinha para publicar, eu disse, eu estou escrevendo um livro sobre preconceito, estou falando um livro sobre opressores e oprimidos, estou escrevendo um livro chamado Contos Negreiros. Ela contratou para mim o Contos Negreiros e contratou um romance, que até hoje não escrevi, depois é que veio Nossos Ossos. Me contratou, veio contratar para lançar, porque tinha um burburinho de uma geração, ou as coisas que eu ia fazendo em relação aos Seminórios Contos, ou em relação a outras coisas. Tinha uma coisa inquieta, um movimento muito, né? Que vinha toda uma turma de Luiz Gilfato, de Cíntia Moscovitch, de Daniel Galera. Só que, paralelo a isso, é o que eu quero dizer, paralelo a isso, enquanto todos se mobilizavam em torno da CUT, tinha o Ferrez fazendo literatura marginal, na Caros Amigos, que era o contraponto, Caros Amigos e CUT. Sério. Só que o Ferrez conhecia o Angu de Sangue, e o Ferrez nessa época era coisa maluca, é muito louco. O Ferrez nessa época tinha publicado Capão Pecado, que é antes do ano 2000. O Angu de Sangue é do ano 2000. Eu sabia do Ferrez que eu tinha lido sobre o Capão Pecado. Não saberia que ficaria amigo dele imediatamente no ano 2000. O Paulo Lins publica, antes do Capão Pecado, publica A Cidade de Deus. Essas duas figuras são duas figuras muito emblemáticas desse momento e que não estavam muito no radar da Ivana. A Ivana foi descobrindo a gente, reatualizando o convívio dela, não por culpa dela, mas foi encontrando a gente, e a gente foi se encontrando, mas a gente tem que lembrar do Paulo Lins do Ferrez, anteriormente com Cidade de Deus. Tanto é que a mídia, na época, tentou, de uma forma maluca, colocar os dois contra, que era o Rio de Janeiro e São Paulo. Fizeram um encontro. Quem foi convidado para fazer um perfil dos dois foi o Marcelo Rubens Paiva, que escrevia na Folha, foi convidado a fazer um perfil dos dois, e a ideia da Folha era que houvesse treta. O que é que aconteceu? O Paulo Lins foi para a casa do Ferrez e ficou lá 15 dias. E aí a matéria era dessa amizade que surgia ali. Esse perfil foi feito, o Ferrez, esse Capão Pecado é de 1998, me parece, e do Paulo Lins 96 ou 95. E essa amizade continuou com os dois. Um dia o Ferrez chega, ele não me conhecia ainda pessoalmente, o Ferrez conta isso naquele Demônio de Frankfurt. O Ferrez recebe o Paulo Lins de novo na casa dele, diz: quero ler umas coisas para tu. Eles ficavam lendo, sabe o quê? Angu de Sangue. Ele disse: deixa eu ler um negócio desse cara aqui, é um nordestino. Aí ele lia, o Ferrez lia para o Paulo Lins. Aí ficava: você tem que conhecer. Aí foi se conhecendo por tabela, por encontros, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, dentro de um meio específico, inclusive Prêmio Jabuti, né? Tá ali uma geração que está surgindo, aqui se tem notícia, aqui não sei o que lá. Contos Negreiros, não estou tirando. Os contos que eu escrevo são os contos que eu escrevo, é o que eu faço, não é prêmio que vai validar isso. O que eu estou dizendo é que eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar nisso. Eu posso acreditar que aquilo era específico para ali, para aquele momento específico de um momento literário, de um mercado literário, de uma facilidade, né? Mas quero de novo dizer, como já disse em várias entrevistas antigas, Ana Maria Gonçalves, em 2006, era o livro mais importante que eu li e o mais importante de todos os tempos, e que nenhum prêmio foi dado. Nenhum prêmio foi dado, a não ser o caso de Las Américas. Por quê? Por quê?
Tem uma coisa que acho que liga um pouco você e o Paul Scott, por exemplo, que é a ideia de que vocês não são condescendentes com as vozes. Nem com as que vieram, nem com as que estão chegando, assim, uma abertura para isso que eu acho que você e o Scott têm em comum. Não sei se você concorda, assim, que eu acho que está muito perto daquilo que está acontecendo simultaneamente, e quando você tão logo percebeu que estava ali numa coisa, Vila Madalena, circunscrita, claustrofóbica. Certo? Claustrofóbica, porque se depender, tem gente até hoje, você não digo você, mas tem gente até hoje que está reunido discutindo quem entrou na lista do Oceanos, quem entrou na lista. A palavra que eu ia citar era converscote. É converscote? É o patezinho, o patezinho. Caralho, meu. E o pior é isso chegando nas oficinas, né? Que você já comentou aqui agora, certo? Sim. Que não são já os escritores que, enfim, sempre tiveram possibilidades, brancos, que foi criado na Biblioteca Monteiro Lobato, sabe aquele negócio? E que, enfim, mas nas oficinas, assim, é interessante como isso vai se passando adiante também. Essa ideia claustrofóbica de um sistema literário de validação, que é um verdadeiro Jequiti. Eu brinco com isso, que é um catálogo Jequiti. Porque literatura não é esse lugar, né? Você escreveu e depois foi entregou para um editor, ou até mesmo a própria autopublicação, já não é mais a experiência da escrita, da voz literária, né? Entrou numa outra coisa, e as pessoas entram muitas vezes com essa ideia. E sem ter noção do que está acontecendo simultaneamente também. Mas nada. Eu acho que o nosso dever é exatamente dizer, olha, preste atenção aqui. O movimento da literatura, por exemplo, eu agora, assim, que eu fico fascinado, eu acho que é fascinado igual você deve ser um jogador, quando vê um outro jogador jogando pra caralho. Você fica fascinado, tô fascinado, é muito tempo já que eu tô fascinado com as travestis escrevendo. Porque uma coisa que existia, mas que vem com muita força de tradução, de dramaturgia, de livros pela América Latina. É um movimento das travestis, dos homens trans, das mulheres trans, atualmente que eu digo também com como é que chama? As transições sendo feitas e esse momento de empoderamento de gêneros é um momento extraordinário. Isso está na América Latina toda, isso está no canto todo, por isso essas perseguições o tempo todo, porque vai estar na política, vai estar tomando conta de direito e de fato desses espaços, né? E aí a literatura fica temerosa com isso, fica temerosa. Eu vi escritores, mesmo amigos nossos, né, que se depender estão lá sentados no mesmo lugar, dizendo, mas agora só tem que ler mulheres, porque agora leiam mulheres. Porra, caralho. Lutem. Lutem, meus amados, tem que ler sim. Só mulheres, viu? Tira o teu sai da cena, pai, daqui, porra. Não, e quando uma Mara Moura pensa assim, escrever um texto à lá Grande Sertão Veredas, mas travesti em Pajubá, no lugar daquela língua do Guimarães Rosa, do sertão, publicar pela Companhia das Letras. E que vai publicar para uma Companhia das Letras, mas assim, não sai também daquele lugar de que as trans não leem. Parece que é uma coisa quase assim, tomou uma droguinha e passou uma coisinha num papel entre um atendimento e outro, a ideia da prostituição colada, tudo isso, né? Mas não, aí vem uma Mara Moura, professora da Unicamp, conhecedora que dá aula de Ulisses, do James Joyce, e intelectual, assim, botando no chinelo aí, uma muito das filhote. roteiristas, dramaturgas da atualidade, Lumasa, tanta gente. Olha, é muita gente. Então, se você fica ensimesmado num cantinho, sabe, é um negócio impressionante. Eu lembro que quando a gente surgiu na literatura, quando surgiu assim esse movimento e tudo, não sei o que lá, você lembra muito bem de uma matéria que saiu no jornal,
matéria que saiu no jornal, que era assim, mas quero saber quem desses aí que vai continuar, Quem fica? quem é que fica. O cânone. Eu lembro do título. Uma preocupação Quem com fica? Quando a gente cânone. surgiu, que era da Rabeirinha, a Rabeirinha diga assim, aí teve uma matéria na Folha, convidaram os autores que já publicavam, diziam assim, não, mas esses aí, dificilmente a gente daqui a 10 anos vai saber sobre eles. É porque eles fazem muito marketing. Porra, mas quem faz o marketing, quem faz o teu marketing é a tua editora. Como é que você vai dizer que a gente está fazendo marketing? Não, e não é nem onde estarão, Isso é não onde tem, não. está. O fato de estar agora, assim, porque estarão também é uma ideia também. Então quem fica, e a minha de uma resposta era redoma quem do fica, como que eu tempo. vou dizer quem fica, porra, quem fica? Não tem nem essa capacidade cognitiva para definir isso, não há possibilidade, Quem nem fica, quem escala. não fica, isso quem é tá, quem não outras- tá, isso é um inferno, não. Faz o que você tiver que fazer, vai fazer outra coisinha. Eu tô querendo agora é descansar um pouquinho, descansar na minha, né, minha caminha, tô ficando tão preguiçoso. O Marcelino, a primeira lembrança que vem na gente é do amigo, né? Amigo muito querido. E depois a gente pensa no trabalho dele como agitador cultural, como produtor. Mas assim, eu acho que o que tem de mais revolucionário no Marcelino é o trabalho mesmo dele como escritor, né? Um trabalho que é constantemente vertido para o teatro, está sendo agora lançado, está sendo feita uma produção de cinema, e o trabalho dele como escritor é ímpar, né? Ele tem um trabalho que acho que na literatura contemporânea brasileira e mundial não tem pares para ele, né? É uma literatura totalmente revoltada e inovadora e traz vozes, as vozes que normalmente são caladas, né? Então eu acho que todas as facetas do Marcelino, elas são motivo de reflexão e de adoração pelos amigos, né? O Marcelino é muito querido pela personalidade dele, pelo sentido fraterno que ele tem e pelo trabalho, principalmente. Eu adoro o Marcelino. Marquelito, Marquinhos. Olha, vocês convidaram os amigos, que os amigos vão, de fato, tecer elogios entusiasmadíssimos sobre o nosso trabalho. Agradeço muito pelo elogio, mas só quero destacar uma coisa que eu acho que nos junta a Marquinhos, que é um cara apaixonado. Como é que um cara, dono de um bar, apaixonado por literatura e por cinema, faz dessa geografia uma geografia poética, modifica aquele bar, né? O bar geralmente tem aquela cara, né? Onde é um cara tudo igual. Ele vai lá e coloca a arte, o cinema, a literatura ali para brigar, né? E para ocupar um espaço que não naturalmente estaria ocupando. Então é um cara desbravador também. É um cara desbravador dentro da família dele, dentro da comunidade dele, das coisas que ele reuniu ali desde geração de cinema, geração de literatura. Então, o que a gente se encontra é nessa teimosia. Os elogios que ele faz, agradeço demais, Marquinhos, querido. Agradeço pelas suas palavras, mas fico ainda mais constrangido. Marcelino, não é obituário, não é. Você vai viver muitos anos. Isso eu posto, eu tenho certeza que eu vou demorar. Vocês devem estar sabendo alguma coisa que eu não sei. Minha médica conversou com você. Mas eu acho que, de alguma forma, o Marquinhos ele representa a criação desses espaços de refúgio mesmo, né? De construção desses pontos na cidade onde a gente consegue se encontrar, a gente consegue conversar, trocar. Não, escritores no bar agora é mato, né? Não era assim, sei lá. Esses encontros.
dos saraus da periferia também, tem os pontos e tal, mas eram localizados, né? A coisa se espalhou muito mais, né? Olha, eu vou dizer o tempo que isso era novo. Um outro contraponto interessante. O Marquinhos vem fazer na Zona Oeste de São Paulo, num boteco, que é um boteco. Não era um bar chique, estava ali, chique, todo ensimesmado. Boteco, e naquele boteco ele joga livro que modifica a paisagem boêmia daquele lugar, coloca livro, coloca cartaz de cinema, coloca muito viado Pasolini, todos maravilhosos, fotos imensas, festeja a literatura, fomenta, publica, etc. e tal. Olha só, dito isso, paralelo a isso, lá na Zona Sul, na Vila Piraporinha, tem o Zé Batidão, que abraça os saraus da periferia. Observe que um Zé Batidão e um Marquinhos se encontram também, porque neste bar do Zé Batidão, ele coloca poesia, livro, abre para um sarau. Entende o que eu estou dizendo? São essas figuras, me parece que são ligações que vão sendo feitas afetivas e pela loucura e a proposta de que o mundo modifique, né? De que o mundo abrace outras narrativas, né? Então, acho que o Marquinhos e o Zé Batidão. Fica aí o meu registro. Vou mijar de novo para o nosso intervalo. Boa noite a vocês.